Boa noite, pessoal. Eu me chamo Vanessa Carneiro e desejo que todos vocês estejam bem. Nossa equipe escolheu falar a respeito dos princípios que devem pautar a conduta de gestores e servidores na administração pública, vez que esses princípios estão esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Primeiramente, eu queria compartilhar com vocês o significado dessa palavra, princípio, segundo o dicionário Michaelis, e ele traz assim: são um conjunto de proposições fundamentais e diretivas que servem de base das quais todo desenvolvimento posterior deve se subordinar. Esses princípios são muito conhecidos pelos concurseiros de plantão pela sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E em se tratando da área do direito administrativo, esses dispositivos norteiam todas as atividades de servidores e gestores públicos. Eles também definem o padrão de funcionamento dessas instituições, assim como todos os sistemas normativos que deles são derivados. O propósito do LIMP é assegurar que servidores dos órgãos federais, estaduais e municipais atuem de acordo com a legislação brasileira, que toda a legislação infraconstitucional os respeite implicitamente e que todos os interesses públicos e os direitos de todos os cidadãos e cidadãs sejam por eles pautados, a fim de garantir a boa gestão pública. O nosso trabalho continua com os nossos colegas definindo melhor cada um desses princípios. Boa noite, me chamo Pedro e irei falar a respeito da legalidade, que está entre os 5 princípios fundamentais da administração pública. A legalidade significa que a administração pública está sujeita aos princípios legais, ou seja, aos princípios contidos da Constituição Federal, precisamente no seu artigo 37. A legalidade no âmbito público administrativo diz que só se pode fazer aquilo que está autorizado na lei, enquanto a administração pública afasta-se ou desvia-se da legalidade, ela é exposta à responsabilidade civil e criminal. Este princípio é uma das principais garantias para o respeito aos direitos individuais. Isto porque ele estipula os limites das ações administrativas. A consequência disso é restringir o exercício autoritário e antidemocrático do poder público. Ao mesmo tempo em que a lei os define, também estabelece limites de atuação administrativa que tenha por objetivo a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. Enquanto que o indivíduo é regido pela máxima ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, para a administração pública incide o oposto. Somente é permitido o previsto na legislação. Boa noite, me chamo Manuela e venho falar sobre o princípio da impessoalidade que consta no artigo 37. O princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. A imparcialidade diz respeito à forma como a administração se relaciona com os particulares, no modo como faz a composição dos interesses que se colocam no seu contexto decisório. Vale ressaltar que o cabimento do dever de imparcialidade deve estar inserido nas diversas atividades executadas pela administração, sejam essas tipicamente exercidas ou não. Além do mais, possui outro aspecto importante: a atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado. Portanto, as realizações não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver ligada. Como, por exemplo, podemos citar uma obra pública, realizada por um determinado município, que não poderá de forma alguma a construção ser associada à figura do administrador da cidade, mas sim deve ser imputada ao município que realizou tal serviço através do administrador. Boa noite, eu sou Natália Soares. Moralidade. Seguindo os princípios éticos estabelecidos por lei, o princípio da moralidade obriga os agentes públicos a atuar em conformidade com os princípios éticos. Todo comportamento que vise prejudicar ou
confundir o exercício dos direitos por parte da sociedade, será penalizado pelo descumprimento do princípio em questão. É importante levar em consideração que o princípio da moralidade não se refere exatamente à moral comum, mas sim aos valores morais que estão postos nas normas jurídicas. Ainda assim, toda ofensa moral social que esteja associada a alguma determinação jurídica também será considerada uma ofensa ao princípio da moralidade. Boa noite, caros colegas. Vamos falar um pouco do artigo 37 da administração pública direta e indireta. Ele fala que os órgãos governamentais eles têm que ser educativos, tem que ser de caráter social, ele tem que ser total transparência com os atos dos governos na questão da informação para a sociedade. O mesmo vem falar que a caracterização dessa publicidade da administração pública, ela não tem que constar nenhum símbolo, não tem que constar nenhuma propaganda enganosa, nenhum tipo de serviço que possa promover algum nome de alguma autarquia ou autoridade que venha se beneficiar do mesmo. Então a publicidade ela é de caráter total transparência no quesito da informação para com toda a sociedade em si. E de maneira nenhuma, como está lá publicada na Constituição de 88, no artigo 37, ela é bem clara nesse quesito sobre seguir essa linha de raciocínio, seguir essa linha de entendimento dos atos governamentais. Como o artigo fala, tem que ser de total transparência sobre todos os atos ou serviços, propagandas, jornais, seja qual tipo de publicidade for, ela tem que seguir a transparência. E dois pontos importantes que a publicidade fala lá dentro da administração pública, a questão que esses atos têm que ser totalmente informativos e principalmente principalmente educativo na questão da informação dos atos governamentais que são feitos pela publicidade. Boa noite a todos, me chamo Euriclides. Vou falar um pouco sobre o princípio da eficiência na administração pública. Esse princípio foi acrescentado ao texto da Constituição pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. O princípio da eficiência da administração pública, ele tem em seu objeto o dever do agente público em executar suas tarefas de maneira mais rápida, com o menor desperdício possível, sempre objetivando atender ao que espera a sociedade em geral. A eficiência é o princípio que norteia toda a atuação da administração pública. O vocábulo liga-se à ideia de produzir resultados de modo rápido e preciso. Associado à administração pública, o princípio da eficiência determina que a administração deve agir de modo rápido e preciso para produzir os resultados que satisfaçam as necessidades da população. Esse princípio apresenta dois aspectos. O primeiro pode ser considerado em relação ao modo como o agente pode atuar, no qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr os melhores resultados. E em segundo, a relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com os mesmos objetivos de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. O princípio da eficiência é aquele que vincula agentes e órgãos públicos sempre a estarem em busca do bem-estar da coletividade, agindo de forma clara, imparcial, eficaz, buscando sempre satisfazer os anseios dos administrativos de forma a utilizar da melhor maneira possível os recursos pertinentes à máquina pública. Assim, o princípio da eficiência é aquele que impõe à administração pública direta e indireta os seus agentes à persecução do bem comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz e sem burocracia,